A festa da vitória de Lula e João Azevedo em Campina Grande. O governador reeleito fala sobre as prioridades para o novo mandato. Espetinho sofre arrastão no presidente Médici. E ainda a história de superação de uma mulher que venceu o câncer durante a gravidez. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro de 2022. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente abre essa edição falando sobre as eleições 2022. João Azevedo, do PSB, foi reeleito governador da Paraíba. Ele venceu a disputa contra Pedro Cunha Lima, do PSDB, com 52,33% dos votos válidos. Logo após o encerramento da apuração em João Pessoa, o governador reeleito concedeu uma entrevista coletiva. Primeiro, a minha palavra não pode ser outra a não ser gratidão. Gratidão por tudo que vocês fizeram, gratidão pela luta que vocês lutaram junto conosco. Não foi fácil, nós sabemos como é difícil fazer uma luta em que a gente tem que, além de participar do processo eleitoral, também continuar governando o Estado. De acordo com o presidente do TRE da Paraíba, Leandro dos Santos, o balanço foi positivo nesse segundo turno. É mais do que positiva. Quando a gente realiza uma eleição tão esperada do ponto de vista do que a polarização gerou, todo mundo dizia que ia ter guerra no primeiro turno, as brigas de ideologias antagônicas, de grupos antagônicos, e a gente viu esse clima de tranquilidade no primeiro turno e hoje foi realmente uma festa da democracia. O presidente do TRE também falou sobre a notícia da possível interferência da Polícia Rodoviária Federal no deslocamento de eleitores para a votação. Não houve o fato. Na verdade, houve apenas uma interpretação de algumas pessoas o sentido da decisão do ministro do TSE, que depois o ministro Alexandre Moraes se pronunciou e reconheceu que não houve nenhuma interferência das operações realizadas para o processo de votação. Já o candidato derrotado, Pedro Cunha Lima, usou a rede social para agradecer aos paraibanos e paraibanas por todo o apoio e pela votação que teve, desejando sorte e responsabilidade ao governador eleito. E logo após a divulgação dos resultados, os eleitores de Lula e também de João Azevedo lotaram o Parque do Povo para comemorar a vitória dos candidatos. Às 7h30 da noite, as análises apontavam para a vitória de Lula e muita gente já se reunia no Parque do Povo. Através de uma projeção na parede de um prédio, os eleitores acompanhavam a apuração dos votos. A cada distanciamento dos números, celebração. Às 8 horas da noite, mesmo não tendo 100% das urnas apuradas, o resultado já era certo. Lula eleito para o seu terceiro mandato como presidente do Brasil. É importante que celebremos, não é? Porque essa é a vitória do povo, é a vitória do Brasil contra o fascismo, contra a pobreza, a miséria. O Brasil tem que voltar a ser o Brasil. Na Paraíba, o petista obteve 1.601.953 votos, um total de 66,62%. Em Campina Grande, foram 51,83%. Uma carreata de eleitores do governador reeleito João Azevedo, apoiado por Lula no segundo turno, saiu por ruas da cidade em direção ao Parque do Povo, onde se somou à festa. João e Lula, para o bem da Paraíba e do Brasil. Vamos lá, para o Brasil seguir em frente e para o Brasil voltar a sorrir. E a Paraíba vai continuar sorrindo, que já vem sorrindo há 4 anos. Mas a festa não se concentrou apenas no Parque do Povo. Por vários bairros houve celebração. Muitas pessoas se reuniram na Praça Dom Bezerra, na Liberdade. Na rua Pedro da Costa Agra, no José Pinheiro, também houve festa. E
E nesta segunda-feira, o resultado das eleições estaduais e nacionais continuaram repercutindo entre os campinenses. No calçadão da Cardoso Vieira, centro de Campina Grande, o assunto ainda era eleições. Dispensadas as divergências políticas, agora a população espera um governador e presidente de todos. É o que pensa Anchieta, que quer um país menos dividido. Primeiro que nós esperamos é a pacificação no nosso país, que vinha um processo, nesses últimos meses, tumulto, certo? Infelizmente, por parte de alguns candidatos, a falta de bom senso, e a partir de agora a gente espera que uma união do povo brasileiro e a pacificação, que é importante. Essa polarização ela seja reduzida, essa divisão? Eu creio que a partir de agora os anos vão diminuir um pouco, eu espero, né? Dona Maria Anunciada espera um governo federal que priorize o controle da inflação. A gente espera coisa melhor. Se é bom para mim, para o país, é para todo mundo. Né, meu filho? Qual a maior dificuldade do brasileiro hoje que a senhora quer que o próximo presidente corrija? Corrija, é falta de caridade, a economia que está tudo caro demais. Na Paraíba, a eleição presidencial teve uma vantagem maior para o presidente eleito Lula. O petista recebeu 66% dos votos válidos e é exatamente na região Nordeste que a assistente social Alessandra espera que se tenha mais projetos voltados à redução da desigualdade social. Primeiro, cumprir o que prometeu, né? Colocou lá na sua campanha, eu acho que é o primeiro passo. E segundo, se comprometer mesmo em diminuir essa desigualdade social, né, que tem afetado muita gente, né, inclusive nós da classe trabalhadora. Já para o aposentado Vandenberg, o foco dos projetos deve ser na saúde e educação. Acredito que a prioridade sempre será educação e saúde, a melhora nesses setores e a continuidade dos projetos. E o governador João Azevedo terá uma certa tranquilidade no que diz respeito à Assembleia Legislativa. Isso porque a bancada de situação será maior do que a de oposição. Reeleito neste domingo, o governador João Azevedo deve continuar a ter tranquilidade no que diz respeito à governabilidade junto à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Isso porque, a partir de janeiro de 2023, o governador deve ter uma bancada de situação confortável na Assembleia Legislativa. Das 36 cadeiras, 23 parlamentares, pelo menos, devem estar na base da situação, sendo 8 do Republicanos, inclusive o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que deve ser candidato à reeleição, 6 do PSB, partido do governador, e 4 do PP. No que diz respeito à aprovação de matérias por maioria simples, o governador já teria uma folga bastante tranquila. E em relação às matérias que carecem de uma aprovação qualificada, ou seja, 3/5 da quantidade de parlamentares, a bancada de situação precisaria, nesse caso, convencer apenas um parlamentar da situação para aprovar as matérias. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. A seguir, polícia apreende maconha pronta para o consumo no José Pinheiro. E ainda, Espetinho sofre arrastão do presidente Médici. E a gente volta com as notícias policiais. Um espetinho no bairro do Presidente Médici sofreu um arrastão neste final de semana. O crime foi registrado pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento. Os bandidos chegaram no momento em que um funcionário estava fechando o espetinho e observem pelas imagens que as pessoas que ainda estavam no local foram obrigadas a deitarem-se no chão enquanto os bandidos agiam. Essas imagens já estão à disposição da Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Campina Grande, também da Polícia Militar, já estão circulando nas redes sociais e mostram um crime covarde de pessoas que chegam em um estabelecimento, humilham quem estava trabalhando e roubam o que bem entendem, né? Depois saem e até agora ninguém foi preso. A polícia acredita que com essas imagens as pessoas podem identificar esses bandidos aí e
ligar para 197 e informar a Polícia Civil ou o 190 informar a Polícia Militar. E olha só, uma ação da Polícia Militar no bairro do José Pinheiro apreendeu uma grande quantidade de drogas prontas para o consumo. Essas imagens mostram uma ação de policiais do Regimento de Operações Táticas com apoio de motocicletas numa residência na noite do sábado. Nesta investida, os policiais encontraram maconha pronta para o consumo. A droga estava dividida e cada peteca seria vendida ao preço de R$10. A ação da Rotan aconteceu na rua Cassimiro de Abreu, no bairro José Pinheiro. Um adolescente de 16 anos de idade foi apreendido pelos policiais da Rotan. Ele ainda tentou fugir pulando muros, mas de nada adiantou. Ele disse que nada tem a ver com a droga, não é traficante, estava apenas na casa guardando a maconha. Ele foi trazido aqui para a central de polícia, ouvido e liberado. A Delegacia de Repreensão a Entorpecentes tem interesse no caso e passa a investigar. E o Hospital de Emergência e Trauma aqui de Campina Grande registrou um aumento na movimentação durante o final de semana. A nossa equipe conversou com o médico Caio Guimarães. A gente manteve a média de pacientes atendidos no final de semana, mais de 500 pacientes tentaram entrar no Hospital de Trauma aí no final de semana, sexta, sábado e domingo. Nossa maior incidência foi quedas, a gente teve mais de 130 quedas e acidente de moto, como sempre, também foi nosso grande público no final de semana. Quer dizer, a gente sempre percebe que essa questão de quedas e de acidentes com motocicletas nunca deixam de ocorrer aqui no hospital e normalmente esse tipo de acidente, de acidente é o que causa a lotação dos leitos, enfim. Isso, esses dois são sempre nossos campeões, às vezes eles se alternam, às vezes dá mais acidente de moto, às vezes dá mais queda. E essas duas entidades patológicas em si acabam deixando o hospital realmente lotado, porque geralmente os acidentes de motos tem algum tipo de fratura, alguma coisa que precisa de um internamento prolongado, precisa de cirurgia, então isso acaba fazendo com que o hospital fique mais cheio que o normal. Pelo fato de que a gente teve aí nesse final de semana, essas comemorações políticas aqui, se esperava mais gente de acidentes, porque o pessoal ingere bebida, sai de moto, sai de carro, ou basicamente ficou dentro daquela normalidade, daquela expectativa. A gente sabe dessa correlação importante da bebida e da direção, né? Felizmente ainda no nosso país a gente tem uma grande associação entre esses dois. O plantão do domingo à noite, em especial, foi um plantão mais movimentado, também esperado por causa dessa questão da comemoração dos festejos políticos. Mas também nada fora do esperado, não. A seguir, para fechar o Outubro Rosa, a gente mostra uma história de superação. A Polícia Rodoviária Federal já está preparada para o feriado do Dia de Finados, que acontece na próxima quarta-feira. A expectativa é de um aumento no fluxo de veículo nas rodovias federais. A Operação Finados tem o trânsito, né? O pessoal vem de outras cidades para visitar os cemitérios, né? E então a gente solicita que tenha uma atenção maior antes de sair de casa e pegar a estrada, verificar alguns itens básicos, como limpador de para-brisa, os faróis, as lâmpadas dos faróis, os pneus que estão em condições e os itens obrigatórios de segurança, como chave de roda, triângulo e o step. Como você falou bem agora, essa questão de se dirigir, se beber, não dirija, né? Isso aí tem que estar na massa do sangue, né, como a gente diz, né? Se dirigir, não beba. A regra principal de um bom condutor é essa, né? A gente está aqui na BR-104, às margens da BR-104, entre Campina Grande e Queimadas, Vitor, aproveitando essa situação aqui, qual é hoje o local, o gargalo maior nesse trecho que compreende Campina Grande, por favor? Então, nesse trecho da BR-104, esse trecho aqui entre Queimadas e Campina, de fato recebe um grande fluxo, porque a gente recebe o trânsito de outras cidades que vêm até Campina Grande. Nesse trecho é essa parte, sim. E também nessa outra região da BR-230, por favor. Sim, aí no nosso maior problema hoje é a alça sudoeste, sem dúvida alguma. O trânsito da alça sudoeste é enorme, né? Agora não tem mais horário de pico, não. Todos os horários lá está bem movimentado. E ainda falando no Dia de Finados aqui em Campina Grande, a visitação aos cemitérios públicos da cidade já começou desde ontem.
No cemitério Nossa Senhora do Carmo, no Monte Santo, a visitação pela manhã ainda era pequena. Muita gente aproveitou a baixa movimentação para arrumar os túmulos. Dona Maria de Fátima trabalha como zeladora particular há mais de 20 anos e atende a cerca de 20 famílias. Bem, a gente que já tem o serviço certo, é sempre a mesma coisa. Agora, o que muda mais, porque tem gente que paga por ano, de 6 meses, aí nesse período é que vem, aí paga aquele total, com 6 meses ou 1 ano vem de novo. E outros pagam todo mês. Francisco mora no Rio Grande do Norte e veio para Campina votar. Aproveitou esse último dia por aqui para visitar o jazigo do pai. Ver se está tudo certinho aqui, né? E visitar a família também. Aqui em Campina Grande são 8 cemitérios municipais, incluindo os cemitérios nos distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista. Estima-se que no período de domingo, quando foi iniciada a visitação, até o dia 2, dia de finados, cerca de 30 mil pessoas façam essa visitação. No caso do seu José, ele mesmo veio arrumar o jazigo da família e deixar tudo pronto para a visitação na quarta-feira. Estamos chegando para ajeitar o túmulo. Ajeitar, mas vai fazer a visita no dia 2 dele? Com certeza. A visitação na quarta-feira, dia de finados, acontece das 6 da manhã até as 8 da noite. E este ano, com a pandemia de Covid-19 mais controlada, não será seguido o protocolo sanitário. O uso da máscara é opcional, mas Dona Fátima fez questão de usar e antecipou a visita ao jazigo do esposo para evitar a aglomeração. A gente não sabe se tem alguma coisa ou se não tem, né? Não acabou, eu acho que não acabou a pandemia, ainda continua, que eu tenho um amigo que já faleceu umas 2 semanas com Covid. Além das flores, a família rezou um Pai Nosso para os familiares sepultados no local. Olha só, e fechando esse Outubro Rosa, a gente vai mostrar uma história de superação. Vamos conhecer agora a história de uma dona de casa que descobriu um câncer de mama raríssimo durante a gravidez. Elisete precisou antecipar o parto para dar início ao tratamento. E hoje comemora a cura. Elisete descobriu que tinha um câncer raro no ano passado. A suspeita começou quando a dona de casa sentiu um nódulo na mama direita durante o autoexame. Após a mamografia veio o resultado. No mesmo dia, ela descobriu que estava grávida. O processo foi bem delicado porque ao descobrir, a bebê foi bem desejada, mas ao fazer o exame, foi diagnosticado que eu estava com câncer de mama, raríssimo, e comecei o tratamento, né? Começou a busca para que desse tudo certo. E a doutora Cristiane praticamente me adotou, né, pela ONG. O câncer que Elisete teve é tão raro que apenas 184 pessoas no mundo se recuperaram da doença. Moradora da cidade de Frei Martinho, no Seridó, fez todo o tratamento na FAP, em Campina Grande. Foi feita a primeira cirurgia, foi feita dia 6 de maio, para retirada do nódulo. E foi bem complicada porque a anestesia teria que ser a mínima possível. E a segunda foi 14 de junho, foi a retirada da mama completa. Foi mais delicada ainda, porque eu estava com 13 semanas, mas o milagre aconteceu, graças a Deus. Vencer o câncer em meio a uma gravidez não foi nada fácil. Quando finalmente fez 2 cirurgias, uma delas para a retirada da mama, teve que antecipar o parto para dar início ao tratamento com quimioterapia. Após tudo isso, ganhou 2 presentes: ficar curada e a segunda filha, Ruth. Quem esteve sempre ao lado de Elisete, dando forças e ajudando em tudo, foi a tia dela, Dona Luzia, que teve que ser muito forte. Eu fui a primeira pessoa que abri a biópsia e quando vi que era câncer, já mandei para a doutora Cristiane e a partir daí o processo começou. A luta, a batalha, enfim, a gente venceu junto. Agora, o abraço das duas não é mais apenas para dar conforto. Esse gesto representa a felicidade de comemorar a cura. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando.